Olá, muito boa noite e bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Bem, após 10 anos como repórter policial, o nosso convidado decidiu tomar outro rumo na carreira e principalmente na vida. Em uma conversa com sua mãe, ela o questionou se ele ia para o trabalho cantando ou contando os dias para o final de semana. A resposta, que já morava dentro dele, desabrochou e logo ele percebeu mais nada daquilo fazia sentido. Foi aí que o gosto pelo yoga virou o seu negócio e mudou sua vida radicalmente. Hoje, ele ministra aulas de yoga em escolas conceituadas da capital, com um perfil pouco comum dos mestres tradicionais. Dá aula particulares, é adepto da meditação, assina a coluna Cuide-se Bem da rádio Band News FM, além de dar palestras mostrando o quanto meditar e transformar é a cura para a mente. Estamos recebendo o autêntico Roberto Elcheck no DNA de hoje. Boa noite, prazer tê-lo aqui, colega. Prazer é meu, Paulo. Jornalista, repórter, né? Nunca deixa de ser, né? Nunca deixa de ser, né? Mas você sempre foi um repórter que você me dizia assim, desde criança, Sim, Paulo. Criança pequena em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte. Obrigado pelo convite, antes de mais nada, da a você, Band, aqui é sua que casa é da Band, mesmo, a Fantini. Né? Muito obrigado. Sou muito feliz aqui. E como é que é essa história assim? Você me dizia que você nasceu em Belo Horizonte? Nasci em Belo Horizonte. E desde pequeno... Eu sempre tive gosto pelo jornalismo, Paulo. Eu não fui uma criança de jogar bola. Eu brincava e, o tipo de brincadeira que eu fazia era de... usando câmeras e fingindo de repórter ou de apresentador. Tá. O meu ídolo naquela época era o Hélio Costa. Aqui de BH, né? De Barbacena. De Barbacena. Barbacena. E eu gostava muito porque ele apresentava aquelas reportagens, sempre no final do Fantástico, aquelas reportagens chocantes de casos paranormais. E depois ele começou a trabalhar o Linha Direta. Ele foi o primeiro apresentador do Linha Direta na Globo. Foi aí que a gente começou a filmar. Mas você era menino? Quando eu tinha 13, 14, 15 anos. E você diz que sua infância foi pautada disso, não era nada de carrinho de rolimã, nada disso? Era filmagem, eu gostava muito. Tá. E aí, Paulo, era muito interessante porque a gente juntava a turma na rua, eu mobilizava todos os meus amigos. A gente enchia aquelas calças jeans com roupa, com papel e jogava um boneco do alto de um edifício para fingir que ele foi assassinado. Mas esse DNA veio de pai e de mãe, não? A minha mãe é jornalista, trabalhou no Jornal da Cidade. Olha só, né? Minha mãe trabalhou muitos anos no Jornal da Cidade. Alberto Alves Pereira, grande figura. Né? E aí, então você Eu tive a oportunidade, inclusive, de entregar, na época, a fita de VHS para o Hélio Costa. Ele ficou muito feliz que ele tinha um fã aqui. Mas mostrando o quê? Mostrando todas essas aventuras? Essas minhas aventuras, imitando ele em linha direta. Ah, que bacana. Era muito bacana, era muito bacana. E aí você se enveredou, começou a estudar o quê, Gil? Então, aí eu tinha que fazer jornalismo de qualquer forma, né? E foi para onde? Aí eu fui para a FAF BH, né? Que hoje é a UniBH. Naquele prédio antigo ainda, da Antônio Carlos, a minha turma, acho que foi a última turma que usou aquele prédio mais antigo. E foi muito bacana. A gente ainda fazia o jornal na boneca, né? Que eles chamam na boneca. Antigamente não tinha ainda nem essa diagramação que eles usam hoje em dia, né? E aí eu fiz jornalismo. Tá. Mas isso aí com influência do pai e da mãe, quem são eles? Você minha fala mãe. Que sua mãe era jornalista, como é que era o nome dela? Minha mãe é Aide Regina Elcheck e Roberto Elcheck. Os Roberto, dois são... Você herdou o nome. Você conhece a família, né? Conheço a família, né? E o meu pai, eu falo, sempre costumo dizer isso, o meu pai e minha mãe são exemplos de trabalho, Paulo. Para eles não tem tempo ruim, não. Temos imagens aí do paizão aí. Bacana. Não, o coruja aí. Esse é meu pai. Meu pai trabalha até hoje, aí eu estava meio carequinha, mas meu pai trabalha até hoje. Ele tem mais de 70 anos, trabalha todos os dias, feriado, final de semana. Ele, para mim, é um exemplo. Ele não fica doente. Você falou que também herdou isso, né? Trabalha de noite Eu gosto de trabalhar, Paulo. Eu sou fominha. Eu adoro trabalhar. Temos imagens da Fantini, da mãe também? Da minha mãe também. Né? Essa foi a grande... Paulo, eu posso nem falar nela, que eu tenho vontade de chorar. Vai chorar. Não posso. Porque ela foi a grande responsável pela minha mudança. Eu acho que eu não estaria onde que eu estou se não fosse a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito rígida. Ela venceu um câncer, veio de uma família muito problemática. E mesmo assim, ela teve uma opção na vida que era se manter sã, para cuidar dos filhos e poder seguir a carreira dela. A minha mãe fez MBA quando nem existia MBA aqui em Belo Horizonte. Ela viajava para o Rio para fazer MBA. Então ela foi uma desbravadora, uma lutadora. E ela me fez essa pergunta que você falou aí do início do programa. Do início, vamos repetir qual que é ela? Como é que é? Se você ia para casa
cantando ou... Sim, ela perguntou para mim, você vai cantando ou vai contando os dias para chegar ao final de semana? Ela tinha o sentido de mãe de perceber essa intuição. Ela tinha. Aí, né? Na época eu já estava trabalhando com jornalismo, com jornalismo policial. Pois é, o que era o enfadonho? Era o jornalismo ou era o policial? Pois Paulo. Você conseguiu distinguir isso aí? Não? Olha, eu gostei dessa sua pergunta, mas eu acho que os dois. Naquela época, sim. Hoje em dia eu gosto muito do jornalismo, mas eu vejo ele de outra forma, porque eu tenho uma coluna ali aqui na Band News de bem-estar, de saúde, é aquilo que eu gosto de mexer. Tá, aí é uma extensão. É uma extensão. Mas qual foi o momento que você jogou a toalha? Né? Foi depois dessa pergunta dela que eu percebi que alguma coisa estava errada, não estava dando certo. Eu trabalhei também como repórter econômico, eu trabalhei num pequeno jornal em Contagem, Paulo, você deve conhecer, chamado Jornal Tribuna de Contagem. Foi meu primeiro emprego. Foi o primeiro emprego? Isso. Acho que depois, se puder pôr a foto aí. Foi o meu primeiro emprego. O dono de lá é um jornalista autodidata. Olha aí, esse. Olha aí. Olha, eu queria homenagear esse cara. Eu lembro dele, como é que... Itagiba Carneiro. Famoso, Carneiro. Rodava muito. Ele está vivo até hoje. Não, isso eu sei, circulando aí. Olha, né? é isso mesmo. Bacana. Emociona também. Nossa, emociona demais, Paulo. Você é emoção pura. Eu sou. Né? Eu sou muito emocional. Canceriano, por acaso? Não, eu sou virginiano. Virginiano. Eu sou muito emocional, Paulo. Eu já me estrepei algumas vezes por ser assim. Mas eu prefiro, que eu acho que eu passo mais autenticidade com isso. Tá. E a mudança radical mesmo, como é que foi aí? Então, depois que a mamãe cantou, você assumiu e aí? Aí eu resolvi... Assumiu o quê? Que era isso mesmo? Eu já praticava yoga. Praticava yoga como aluno, né? E aí eu comecei a procurar algumas escolas aqui de Belo Horizonte para fazer o curso de yoga. Encontrei uma escola aqui em Belo Horizonte que é uma escola referência no Brasil e no mundo. A gente tem a sorte de ter hoje uma escola que é referência aqui no Brasil, que é o Jai Vida. Tem mais de 38 anos de idade. Bacana. A dona de lá fundou essa escola porque ela teve uma criança especial com síndrome de Down e ela começou a aplicar o yoga nessa criança, a Sônia Sumar. E a criança começou a desenvolver. E aí ela fundou um método e viaja o mundo espalhando esse método, divulgando, ensinando novos instrutores. Você chegou nesse veio, o que foi? Atração magnética? Foi atração magnética. Essa é outra. Olha que interessante, Paulo. Essa senhora tem mais de 70 anos, trabalha todos os dias, dá curso no mundo inteiro, não tem medo de trabalho, vive de jet lag. Então, eu acho que eu me atraio para gente que gosta de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. E aí você se enveredou, mergulhou de cabeça? Mergulhei de cabeça no yoga. E o que é mergulhar de cabeça? Você passou a dedicar, independente de fazer uma aula, você... Além de fazer aula, eu fiz o curso, que demora 3 anos, para fazer um curso completo, 3 anos. Um curso básico é 1 ano só. Vai variar de escola para escola, mas o meu demorou 3 anos e algumas especializações. E yoga tem o sentido de união, né? A tradução literal é união, como a religare da religião também é unir, né? Sim. Dá esse conceito, o conceito então, do nosso Paulo, telespectador. Pode parecer lugar comum, que eu vou falar agora, frase feita, mas eu acho que é uma definição, para mim, a mais interessante em relação ao yoga. Yoga é você sair da caixa. E aí, eu usei essa definição... Essa história, bichos da Cidas, o borboleta passa por isso também ou não? Exato, é o que eu falo. Então, traduz. A borboleta precisa passar pelo casulo, né? Para você. E eu acho que eu estava no casulo. E aí, essa frase da minha mãe fez esse casulo despertar. E o yoga foi esse instrumento para mim poder trabalhar com isso e levar esse ensinamento para os meus alunos. Por quê? Aí você se sintonizou dentro de você mesmo, você se encontrou, você deu um mergulho dentro de você, é isso? Eu acho que até hoje, eu acho que eu me encontrei, mas eu acho que até hoje eu faço essa autoanálise em relação a isso, Paulo. Porque eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Essa autoanálise. Levar a luz dentro observar, olhar para dentro. O mundo precisa disso. Da definição, uma Hatha Yoga trabalha mais com físico, a sua trabalha dentro de quê? Tem uma linha específica? Existem várias linhas de yoga, né? O Hatha Yoga, que a gente chama do yoga da força, que vai trabalhar o corpo. E existem outras linhas de yoga. O Ashtanga Vinyasa Yoga, que eu sou fascinado, eu tenho uma professora fantástica, a Shanti, que também é referência aqui em Belo Horizonte. E ela é uma yoga mais, vamos dizer assim, é uma power yoga. É uma yoga mais, que a Fernanda Lima, a Madonna foi a maior divulgadora dessa yoga no Ocidente. É 1h30 de exercícios contínuos e vigorosos. Aí pranayama, respiração? É pranayama associado com postura. Tá. Pranayama, para quem não sabe, né, dos nossos... A sua, dentro dessa miscelânea todinha, desse cardápio, no bom sentido,
Você definiu uma linha sua? Eu trabalho com Hatha Yoga integral e o Ashtanga Vinyasa Yoga, essas duas linhas. Tá. Existem outros tipos de yoga, que é o yoga do cânticos devocionais, o yoga que trabalha o estudo das escrituras sagradas, que é o Raja Yoga. Tá. Existem diversas linhas. Quem quiser começar, o que é? Só matricular ou tem que ter também uma postura? Eu digo, eu já tive, você conhece um templo aí também, que tinha a ver com uma iniciação. Yoga, Paulo? Você já fez yoga? Já foi zen budista, já foi dono de restaurante natural. Tudo. Mas agora está tendo um revival, a nova geração toda está empenhada. É modismo ou você acha que é uma necessidade realmente diante desse caos aí do planeta? Eu acho que é uma necessidade e o yoga sempre esteve ali, Paulo, ele sempre esteve naquele lugar. As pessoas vão descobrindo ele de diversas formas e agregando na sua vida e com a forma que ela lida com a vida, a melhor forma que ela pode trabalhar o yoga, porque o yoga não é só dentro do seu tapetinho, dentro de uma sala de yoga. Ele é também fora. Yoga é uma atitude de vida. Tá. Você tem um guru assim específico? A minha mestra que fundou a escola, a Sônia Sumar. Você foi atrás de algum lá fora ou não? Então, eu não. Você já esteve lá fora? Na Índia, não. Eu ainda tenho esse... Eu acho que talvez o que eu vou falar aqui talvez não agrade tantos, mas eu acho que eu não vejo necessidade de você ir na Índia para você ser um bom professor de yoga. Isso aí, eu acho, não é tão relevante. O seu estudo, o seu autoestudo, as suas especializações que você faz com as pessoas, no Brasil, isso aí também, se você já tem um caminho correto para seguir, aquilo ali flui de uma maneira muito interessante. Tá. Meditar é bom, a gente sabe. Sim. Né? Agora, para quem não meditou, quais os benefícios num todo que você diria para o nosso telespectador? Então, Paulo, eu não sei se você sabe, recentemente um estudo de uma neurocientista de Harvard, chamado Sarah Lazar. Ela fez um estudo de pós-doutorado muito interessante. E o que ela descobriu? Meditadores de longa data possuem o córtex frontal do mesmo tamanho de quando eles eram jovens, porque a tendência é você diminuir o seu córtex frontal com o decorrer da vida. E o córtex frontal ele é responsável pela tomada de decisões administrativas e pela memória. E olha só para você ver que interessante, o poder da meditação de manter o cérebro no mesmo tamanho para você não ter problemas nas sinapses. Né? É muito interessante. E aí ela pegou um segundo estudo, isso aí vale até para os nossos telespectadores, que pessoas que nunca meditaram e pegaram essas pessoas durante 27 minutos, durante 8 semanas. E áreas do cérebro dela também foram aumentadas, relacionadas ao aprendizado, à autoestima. E é muito interessante. E aí associado ao pranayama também? Pranayama, como você quer dizer, a expansão da sua respiração, são os exercícios respiratórios. A respiração é a base de tudo. Tem um mestre muito sábio que ele fala assim, que se você respira, você já faz yoga e você já pode fazer qualquer yoga. Então todo mundo pode fazer, tem que respirar, mas tem que tomar atenção, tem que orar e vigiar, ou seja, você tem que estar em estado de alerta, sim, é isso aí? Estado de alerta constante. Sim, por aí sim, vai. É verdade. Agora, o programa, o que agregou a você e também o que agrega aí aos ouvintes da nossa rádio? Bom, o Cuide-se Bem é uma coluna que eu tenho muito prazer de fazer, já estou aqui há 5 anos, foi a convite do José, do iLib. E no primeiro momento eu fiquei espantado, meu Deus, eu vou voltar, Paulo, para o jornalismo? Falei, não, por que não, né? Por que não agora voltar para o jornalismo? É interessante que eu tive que dar uma volta para chegar no mesmo lugar, só que com um olhar diferente, né? Que é um olhar de bem-estar, de saúde. Eu trago profissionais de saúde na coluna, procuro trazer novidades. É uma coluna bem bacana. E aqui tem uma pergunta da nossa diretora aqui. Tá, pode Essa falar. História aqui de Messi fazendo voto de pobreza, ficar usando incenso, roupa branca, isso é folclore? Como é que é? Como é que você vê isso aí? Então, eu vou falar por mim. Eu não sou... Bom, eu acho que o yoga, em uma determinada parte, o yoga, ele estava um pouco... ele tinha uma conotação, vamos dizer assim,
um pouco esotérica demais, meio bicho grilo demais. E eu acho que o yoga acabou caindo na descrença. E após vários estudos de pessoas sérias, comprometidas, o yoga começou a restabelecer essa credibilidade perante aos alunos e até a população. Sim. Eu, particularmente, eu não acredito que no yoga você precisa fazer voto de pobreza. Eu costumo brincar que a gente não vive de luz. Então, eu preciso receber como um profissional de yoga, porque os cursos não são baratos. E viver de on, né? Viver só de on, viver de on não dá. Eu não vivo de on. Eu preciso ganhar dinheiro também. Também. E aí passa o quê? Pelas palestras também? Bom, eu dou aulas, né? Particulares em locais e também dou palestras falando sobre meditação e como a meditação pode melhorar o seu dia a dia. E qual é a receptividade muito boa. das pessoas? O que acontece, Paulo? As pessoas elas têm uma visão... acontece muito que muitas pessoas têm um erro romântico em relação à meditação. E o que seria esse erro romântico? A pessoa acha que meditar é esvaziar a mente. Isso não existe, isso é impossível. Então, quando ela entra por uma meditação e um guru vira para ela e fala, esvazia a sua mente, isso nunca vai acontecer. E aí ela sai mais frustrada ainda do que ela já entrou e detestando meditação. O que acontece é a não identificação com os seus pensamentos. Você sabe que ali eles estão, mas eles não te afetam. É você sair da máquina de lavar e controlar os botões pelo lado de fora. Não criar nenhuma identidade específica. Exatamente. Isso aí, né? A mente da gente, Paulo, desculpa te interromper. A mente mente. Mente ou não mente? A mente da gente mente e é um macaquinho com o rabo pegando fogo e com fome. E ela uma não tagarela. Quando não, uma tagarela. E tagarela, Paulo. Agora, a sua vida aí, o que depois dessa trajetória, o que falta alcançar aí dentro da sua realização? Você vai virar o quê? Um mestre mesmo? Não, longe disso. Ou nessa síntese com jornalismo aí de volta aí? Como é que é essa síntese? Eu quero ser um facilitador para levar bem-estar, saúde às pessoas. Esse é o meu objetivo. E fazer com que as pessoas descubram o yoga e a meditação de uma forma muito mais suave, muito mais leve. Eu desconfio um pouco daqueles mestres que se autodenominam demais e de pessoas que não mostram o lado B. Eu tenho medo daquelas pessoas boazinhas demais, pessoas que nunca mostram o lado B. A minha mestra, ela é muito brava, então ela mostra muito o lado B dela. E eu confio muito mais nesse tipo de gente. Tem uma foto dela aqui, a Fantinha está falando aqui, ó. Né? Cadê? Chega aí. Olha Sônia aí. Sumar. A Sônia. Sônia ali do Sion, por acaso? Você conhece ela, Paulo? A gente conhece um pouquinho. Meu Deus. Da praça ali. Começou lá, exatamente. Pois é. Agora vem cá, o passarinho passou aqui, passarinho Zen que passou, né? Tá bom. Contou que você é muito família aí, é verdade também? Sou muito família, sou fascinado. A minha sobrinha, o meu chefe lá já até falou, Roberto, o Ike e a Gelovic lá da Band. Toda coluna eu tenho que colocar minha sobrinha, falar dela, porque eu sou apaixonado com a minha sobrinha. Que história que é essa? Diz que é um xodó aí. A minha sobrinha é um xodó. Quando ela nasceu, Paulo, ela teve uma convulsão e foi na minha mão, você acredita? Que loucura. Eu fui trocar a fraldinha dela e ela começou a ter uma convulsão. Aí eu fiquei desesperado, saí gritando lá no Otaviano Neves, minha irmã também saiu pelada, gritando pelo Otaviano Neves para chamar o médico. E aí ela conseguiu fazer uma manobra lá e ela está bem hoje em dia. O conceito de família, na visão oriental, qual a identidade ou não com a visão ocidental de família? O que representa? É um treinamento? Tem uma visão assim que você está ali, não é à toa, passa por isso aí? Então, eu acho que tudo tem um propósito, né? Eu acho que a minha família, eu deveria estar nessa família. E aí, depois que a gente amadurece, cresce, fica adulto... É um laboratório? É um laboratório e a gente começa a entender muito mais o pai e a mãe da gente, né? E hoje em dia eu entendo eles muito, muito, muito mais do que antes. E quando tem uma desavença, o que é? Treinamento também? É treinamento, é muito treinamento e yoga. O amor é a resposta para tudo, Paulo. Dari, garoto. O amor é a resposta. O amor é a maior revolução que se pode fazer hoje em dia. Bacana. Ainda mais hoje em dia. Bacana. Vamos chamar o intervalo comercial. A gente volta com mais essas lições de vida aqui do Roberto. É o Cheque.
Bem, a gente volta com o DNA com o Roberto Elcheck, esse yogi aqui que está me ensinando muita coisa. Você que está sintonizando agora já deu uma aula aqui de vida e vai continuar aqui. Agora, uma curiosidade, Roberto Elcheck, esse sobrenome vem de onde? É árabe. Meu bisavô lutou lá naquelas lutas árabes com espada. Lá no... Tá, isso aí está no seu DNA. Tá no meu DNA. E com qual influência, então? É do meu pai, né? Mas é alguma influência prática aí, não? Oriental, assim? Talvez. Talvez? Trabalhar? Ganhar dinheiro? Por aí também. Agora vem cá, você e o professor de yoga, situando aqui o nosso telespectador, mas quando você não está fazendo nada, o que você faz? Além de talvez aquietar a mente, aí, ou fazer o silêncio da mente, você consegue? Paulo, eu sou um nerd. Eu sou um nerd, confesso. Nossa, eu adoro. Eu tenho na minha casa uma coleção de action figures, que é aqueles bonequinhos de super-heróis. Eu adoro ver séries, eu tenho uma coleção de quadrinhos, eu tenho livros nerd. Eu fiz ano retrasado uma viagem nerd, que eu queria conhecer uma cidade onde foi filmado um determinado filme e uma série de David Lynch, chama Twin Peaks. Eu fui na cidade, eu fiquei no hotel onde o protagonista dessa série ficou. Eu sou um nerd, quero voltar. Bacana aqui. Agora, além dessa viagem interna fantástica aí, que você descobre cada dia uma coisa aí que você estava me contando, né? Um lugar inesquecível que você conheceu, além do seu próprio interior. Eu tenho muito carinho por Araxá. Araxá. Eu sou fascinado com o Grande Hotel. Por quê? É o contexto É uma do Barreiro? referência da minha avó, que gostava muito de... Minha bisavó ficava no Curo Repouso, você lembra? Lembro, claro. Do antigo Curo Repouso. E aí a gente sempre ia quando era criança, e hoje em dia a gente sempre volta levando minha sobrinha. A gente voltava quando eu era pequeno. Bacana isso. É muito bacana. Toma um banhozinho de lama lá. Sou fascinado com Araxá. Para mim, aqui no Brasil, a melhor cidade para morar seria Araxá. Bacana, né? Qualidades, você no espelho, assim, uma autorreflexão. Eu sou muito autêntico, muito autêntico. E como eu te falei no início do programa, eu acho que eu já me estrepei muito por isso. Eu tenho tentado segurar um pouco a minha boca, a minha língua. Eu puxei isso da minha mãe. Mas eu sou muito autêntico. Eu gosto mesmo, eu sou apaixonado. É um defeito? Pode ser um defeito também? Será? Excessivamente, eu acho que pode ser um defeito. É outro bicho? É o único bichão que tem lá dentro? Pode ser. Você desce com a lanterna lá dentro de luz? Sim. Você viu mais algum bichão lá? Eu sou muito insistente. Isso pode ser defeito, será? Não sei. Você acha que isso é um defeito? Não sou julgado, sou juiz. Não. Eu estou te perguntando. Não sei, depois de conversa. Ficou vermelho. E se o mundo acabasse amanhã, o que você... qual seria a sua atitude, assim, de maneira geral? Abraçar e beijar toda a minha família. Toda. A família. Então você volta àquela história que você falou de a família. A minha família. Né? Porque é a minha base. Ela sintetiza para você o grande mundo aí? Minha família é a minha base. Eu tenho a sorte de ter pai e mães que me ensinaram valores. E bem trabalhado durante a sua muito convivência bem trabalhado. Tudo? A minha mãe, ela sempre foi muito rígida, Paulo. Desde pequeno. A minha mãe nunca deixou chamar a casa onde a gente morava de minha casa. A casa era dela. A casa ia só minha quando eu comprasse com o meu dinheiro. Então, hoje eu tenho a minha casa. Até lá, eu estou de favor ou, por amor. Me casa, sua casa. Exatamente. A minha casa não era a casa da minha mãe. Tá. Você tem algum medo? Então, eu sempre digo que o medo, eu jogo junto com ele. Eu gosto de sentir medo. O medo, ele me faz ir em frente. Eu tenho uma relação meio de simbiose com o medo. O medo, ele me proporciona força para me conseguir as coisas que eu quero, para mim ser quem eu sou. É um treinamento. É um treinamento. É um capita. O medo que eu tive de não ser feliz... é um treinamento? Sim. O medo que eu tive de não ser feliz, de ser quem eu era, eu resolvi ter coragem para poder assumir quem eu realmente sou. Tá. Além da sua professora Sônia, né? Sim. Você tem um outro ídolo, assim? Minha mãe. Eu admiro muito minha mãe. Minha mãe... Tá. Dentro do contexto aí de yoga, de professor, com essa visão oriental, você diria que você tem uma religião ou não? Não, eu não tenho nenhuma religião. Não tenho. Essa? Eu tenho a minha fé, eu tenho... A minha fé, eu creio muito no amor. A minha religião é o amor.
Para você ter uma ideia, eu sou um professor de yoga que eu não tenho um altar na minha casa, mas eu tenho uma parede com as fotos das pessoas que eu amo. Bacana. Algum sonho pessoal assim que pretende ainda realizar? Eu pretendo voltar nessa cidade que eu conheci ano retrasado, que é Astoria, fica em Oregon, uma cidade muito bacana, Paulo. Se tiver, conheça essa cidade, é linda. Bacana. E o que você diria assim para as pessoas que querem mudar a vida, ter uma iniciação, pode ser através da yoga ou através assim da sua própria experiência pessoal? Use o medo como aliado. Opa, é um trampolim então? É um trampolim. Tá. Toda vez que você tiver com medo de alguma coisa, mergulha, se atira, vai de qualquer jeito. Não é? Vai de qualquer jeito. Arrisque-se. Tá. Isso é uma receita pequena. Que você extraiu exatamente da sua vivência? Foi isso, exatamente. Porque, Paulo, eu saí do jornalismo, eu estava tudo estabilizado. De repente comecei a dar aula tendo 1 aluno, 2 alunos. Né? Isso é o renascer? Foi um renascer. Foi um renascer. É o ressuscitar aí da figura. Foi. Né? Olha aqui, você já pensou em morrer? Com essa doutrina todinha? Doutrina não, você está lendo. Eu penso em fazer a minha passagem lá nessa cidade. Eu quero estar lá nessa cidade. Tá. E se por acaso morrer, como é que você vai? Você acredita em reencarnação? Eu sou agnóstico. Agnóstico? Eu sou agnóstico. Tá. Eu acredito que existe algo, mas eu ainda não sei precisamente o que é. E no jazigo, assim, você ia pedir para botar o quê aqui? O amor é a resposta para tudo. Tudo. Definir ali, né? Tá, e vamos começar a fechar aqui, ou fechando. Quem que é você aqui, para sintetizando, para quem sintonizou sobretudo agora, sobretudo desse contexto que você nos entregou aqui, abriu aí o seu coração? O Roberto Elcheck é um sujeito autêntico, que paga um preço às vezes por isso, mas que lida com o amor de uma forma muito pura, muito sincera, ama o que faz, ensina e multiplica esse ensinamento da melhor forma possível, e é o que ele pretende passar para as pessoas. E como é que você vê o Roberto 15 anos atrás aqui? Tem algum, e de hoje, tem rancor? Precipitado. Precipitado? É isso aí? É. Muito precipitado. Está bem melhor hoje, então? Muito melhor. Está feliz? A natureza ansiosa ainda continua. Porém, lá atrás eu era mais precipitado. Hoje eu consigo esperar um pouquinho. Dá nada. Que bom. Obrigadão. Obrigado por ter vindo. Paulo, felicidade. É um prazer, viu? Né? Paz aí para você. Obrigado. Namastê. Vamos encerrar? Namastê. Namastê. Opa!